Nessa videoaula eu vou estar mostrando um pouco sobre a diferença do JPEG, formato de imagem, né, o JPEG, e o formato em RAW. Vamos ver quais as vantagens e desvantagens de fotografar com um ou com outro e no que isso vai influenciar no final do trabalho ou na hora da edição. Então, eu tirei duas fotos iguais, só que em situações diferentes. Uma foto subexposta e outra superexposta. E vamos ver no que o formato influencia na hora de corrigir cada uma delas. Então eu fotografei propositalmente errado, justamente para tentar corrigir no programa e a gente vê como é que fica melhor em qual dos formatos, né? Então a diferença do JPEG pro RAW de cara é porque o JPEG ele já é pré-processado pela câmera. Então, vendo essa imagem aqui, a gente vê que o céu basicamente é azul. Dá pra ver aqui a cor, né? Claro que o céu é azul, mas aqui dá pra ver a cor perfeitamente da telha. Já a foto em RAW, ela vai ser uma fotografia mais neutra. Deixa eu abrir direitinho, pronto. Você pode ver que o céu não tá tão azul como em JPEG. E as telhas estão meio desbotadas. Então, de cara a gente vê que a foto em RAW ela é neutra e a JPEG ela já é processada, ela já tem as cores. Porém, isso não faz com que o RAW não seja usual. O que na verdade o RAW ele permite que você recupere as cores, recupere mais coisas do que no JPEG. E tudo isso sem perder qualidade. Vamos ver na hora de edição como é que isso vai acontecer. Então primeiro eu vou importar as imagens em JPEG. E agora eu vou jogá-las em RAW. Todas essas imagens foram tiradas com as mesmas configurações de câmera, exatamente no mesmo momento. Coloquei a câmera para tirar dos dois formatos ao mesmo tempo. Então vamos abrir de cara aqui a comparação. A gente está na biblioteca. Vamos abrir a comparação para a gente já ver algumas coisas. Que é a primeira em JPEG e a segunda em RAW. Pode ver aquela primeira diferença que em JPEG a imagem já é processada. O céu aqui a cor natural azul, a telhas já com a cor certinha. Deixa eu carregar aqui. O contraste também da imagem já é pré-aplicado. A diferença aqui. Vamos comparar as outras imagens. Volta aqui para o modo grade. Vou comparar essa outra imagem aqui. Comparação. Pronto. A primeira em RAW, a segunda em JPEG. Você vê que em JPEG, por ser processada, ela está um pouco mais clara. Você vê aqui também, elas foram tiradas com as mesmas configurações, abertura ISO, mas a JPEG ela foi mais processada do que em RAW. A em RAW é mais neutra. O que é que de cara a gente pode ver aqui? A em RAW, aqui a bancada, dá para ver mais detalhes do que em JPEG. Isso você vê logo de cara a diferença. Carregar aqui. Ela acaba tendo mais detalhes. Eu vou dar um pequeno ajuste nessas duas imagens para a gente ver melhor. Aqui em revelação. Vamos editar em JPEG. Eu vou ajustar a exposição dela, mais ou menos aqui no que for ideal. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a em RAW. Vou deixar um valor padrão aqui na exposição. Deixar em +2.
E vou fazer a mesma coisa na imagem RAW. Vou aumentar para mais 2. Outro detalhe aqui que eu já tinha comentado no vídeo anterior é que a foto em RAW a gente tem um melhor aproveitamento da temperatura aqui, caso eu queira deixar aspecto mais azulado, mais quente, mais frio e mais quente, né? E aqui a medida está em Kelvin. Então esses valores que eu mexo aqui é em Kelvin. Isso é o bacana. Em JPEG a gente não tem isso. JPEG é aquele padrão do Lightroom mesmo, começando do zero. A gente não tem muita noção específica. Então vamos comparar, voltar a comparar a em JPEG e a em RAW com as mesmas configurações. Biblioteca, volta, comparação. Vamos ver a principal diferença. A JPEG, como ela já era processada, ela obviamente vai ficar um pouco mais clara. Vou tentar compensar isso aqui na RAW novamente. Um pouquinho mais clara para ficar mais parecida. Então acho que agora tá bacana. Então voltando aqui, eu acho que pronto, ficou um pouquinho mais claro. Mas vamos ver a principal diferença aqui, que é acerca dos detalhes. Se você perceber, deixa eu carregar aqui. Em RAW eu tenho essa definição aqui do fone de ouvido aqui do bonequinho. Pode ver que apesar do granulado aqui, você tem um granulado definido. Você não tem um granulado como na JPEG, totalmente com desvios cromáticos de cores indefinido. E aqui você vê a linha do fone, tudo bem definido. Em JPEG pode ver que não está bem definido. Vamos ver aqui o olho do boneco. Em RAW, ó, mais preto. E eu não mexi em nada. As configurações são as mesmas, como você pode ver. Exatamente as mesmas. Só que o RAW ele consegue guardar mais informações da imagem. Então a imagem ganha muito acerca de definição. Então essa é a primeira diferença notável em RAW. É que a gente consegue ter mais detalhes nas fotos, consegue recuperar cores e a própria nitidez da foto sai melhor. Então, apesar dela não ser tão processada no início como a JPEG, você consegue, com a edição básica aqui de exposição, de cor, de contraste, você recupera muito da imagem e consegue editar ela sem perder nenhuma qualidade. Então vamos voltar aqui no nosso segundo exemplo. Vamos tentar recuperar o azul do céu aqui dessa imagem. Então vou usar o pincel aqui, pincel de ajuste. Pode ser usado a tecla K também. Eu vou apertar Alt para zerar tudo. Apertar Alt no teclado. Aqui muda para redefinir. Eu clico em cima, ele zera tudo. Então vem aqui mostrar sobreposição de máscara. Vou pintar o céu. Eu vou pintar de modo grosseiro, só para... Aqui é só um exemplo. Lembrando que essa imagem é em RAW. Você pode alterar aqui o tamanho do pincel, só deslizando a bolinha do mouse. Então já pintei o céu. Caso eu vi que aqui que eu pintei um pouco a telha, se eu apertar Alt, o pincel ele muda para menos. Então quer dizer que eu vou retirar as partes que eu não quero. Eu vou fazer rápido só para exemplo mesmo, mas quando você está editando você pode fazer com mais cuidado. Pronto, tá no céu mais ou menos pintado aí. Eu desmarco aqui, foi só para mim ter uma visualização. Então venho aqui na temperatura e vou deixando mais azulado.
Vamos usar o realce aqui para ver melhor as nuvens. Então, se eu zerar aqui, eu tiro um pouco a luminosidade do céu. Se aumentar demais, eu ganho mais luminosidade. Então, realce eu recupero principalmente o detalhe das nuvens aqui, as sombras também. Agora dá pra ver bacana o céu. Vendo que aqui não ficou bem pintado, vou pintar aqui em cima. Claro, tem uns detalhes aqui perto da casa que tenho que dar o zoom para pintar melhor, mas como é só pro exemplo mesmo. Então basicamente eu acho que ficou até um pouco exagerado o azul aqui, vou dar uma aliviada, melhorar aqui o contraste. Pronto. Então basicamente eu consegui recuperar aqui o céu sem muita dificuldade, a cor do céu, né, a tonalidade. E eu vou salvar esse pincel para fazer a mesma coisa na foto em JPEG. Toda a configuração aqui, se eu quiser gravar, eu venho aqui em personalizado, aqui em salvar configurações atuais como nova predefinição. Então crio um preset aqui, eu coloco o número, eu vou botar céu. Pronto, criei. Então quando eu vim aqui querer usar o pincel, quiser usar essa mesma configuração aqui, eu venho aqui e mudo. Vamos lá editar na outra imagem. Vou vir no pincel, já está em céu, eu simplesmente vou pintar o céu todo. Como essa imagem ela já tinha um céu azul, então o azul aqui vai ficar mais azul ainda. Mais do que já estava, a cor vai ficar saturada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou diminuir um pouco aqui o azul. Temperatura deixar mais quente para não ficar tão saturado. Diminuir o contraste aqui. Tirar um pouco a saturação. Com um pouco mais natural. Então vamos fazer uma comparação das imagens. Esse azul aqui ficou um pouco mais claro, vamos. Essa questão das cores, somente ajustando dá pra corrigir isso aqui. Você usar até um conta-gotas pra trabalhar exatamente na tonalidade de azul que você quer, fica melhor. Mas o que importa aqui é justamente a diferença dos detalhes do JPEG pro RAW. Caso se eu ver aqui o detalhe das nuvens, carregar aqui no RAW, você pode ver que eu consigo ver perfeitamente a nuvem, já que no JPEG eu vejo mais como uma mancha, não dá pra ver tão bem. Vou tirar o zoom aqui. Aqui também eu consigo ver mais definido, aqui não. E como o RAW guarda mais detalhe, os arquivos ficam o triplo de um JPEG. Então essa é outra diferença notável aí.